Graça e paz, amada igreja. Como é bom ter esse momento com os irmãos para estudarmos a palavra de Deus, para continuarmos estudando as lições desse trimestre tão abençoador. Eu também tenho acompanhado essas lições e como a vida de Paulo tem nos abençoado, como tudo aquilo que o Espírito Santo operou através da vida dele tem nos abençoado. E hoje chegamos à lição 7. E antes de entrarmos no assunto, propriamente dito, da lição 7, eu queria que a gente olhasse de uma forma mais ampla e entendêssemos que a lição 7 é como se fosse uma continuidade da lição 6, da lição 5. E se a gente voltar um pouquinho e lembrar sobre a lição 5, o autor fala sobre a teologia da reconciliação. E Paulo, quando cita essa teologia da reconciliação na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, de 18 a 20, ele nos mostra que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Então, através dessa palavra, a gente compreende que Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. E a gente precisa entender que essa reconciliação era necessária. Essa forma de ocorrer a reconciliação era necessária, uma vez que o homem se separou de Deus a partir da queda. E a partir dessa reconciliação, nós vamos caminhar para o texto base da lição de hoje, que a gente vai começar a entender que essa reconciliação precisou de algo para acontecer. Com o texto base dessa lição de hoje, a lição 7, que a gente começa a falar um pouco sobre isso. Então, queria que o irmão abrisse comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do verso 23 ao verso 26. Então, peço para que os irmãos acompanhem junto comigo a leitura. Romanos 3, de 23 a 26, diz o seguinte: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação e mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento para começar a lição de hoje. Querido Deus, amado Pai, graças te rendemos, ó Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque é um privilégio estudar mais da Tua palavra, ó Pai, a cada semana, ó Deus, compreender mais, ó Pai, dos Teus propósitos em nossas vidas. E, ó Pai, ministra em nossos corações, a começar do meu, ó Pai, que o Senhor quebrante nossos corações para compreendermos a Tua palavra, ó Deus, e para, ó Deus, nos permitir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito haja cada vez mais livremente em nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Dê-nos a Tua sabedoria. Nós precisamos de Ti. São as bênçãos que Te rogamos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A lição 7 tem como título O Preço do Resgate. E quando a gente analisa esse título, a gente pode fazer um paralelo também com a lição 6, que foi dada na semana passada. Na lição 6, foi dito sobre a justificação pela graça. E nós sabemos que a nossa salvação se dá por meio da graça através da fé em Jesus Cristo. E esse ato, essa salvação obtida, nos reconcilia com Deus, nos aproxima com Deus novamente. Porém, nós precisamos entender que, embora a reconciliação seja pela graça de Deus, ela não foi de graça. A nossa reconciliação com Deus, por intermédio da graça dele, custou algo, e algo muito caro. A nossa redenção em Cristo custou muito caro. O preço do resgate, que o autor coloca como a lição de hoje, a lição 7, nós podemos fazer um paralelo em termos de palavras de resgate com redenção. Então, o preço da redenção. Qual foi o preço da nossa redenção?
qual foi o preço do nosso resgate novamente em contato com o Senhor. E é sobre isso que o autor vai tratar nessa lição. E como vimos no texto base, em Romanos 3, no verso 25, nós percebemos que a nossa redenção em Cristo custou caro, custou o sangue de Cristo naquela cruz por nós. E é por isso que o autor dá esse enfoque em primeiro momento, sobre o título da lição. Em outras palavras, se a gente utilizar a mesma palavra que tem no verso 24, da minha versão, é o preço pela redenção. O preço que foi pago por essa redenção. Redenção é a palavra-chave desse estudo. Então vamos primeiro entender seu significado para depois a gente começar a se aprofundar mais naquilo que o autor quer trazer para a gente. E o termo utilizado por Paulo para descrever esse preço, essa redenção, é litron, que era utilizado para o pagamento do resgate de um escravo de guerra. Então, só nessa definição, a gente já consegue compreender o significado dessa palavra, da redenção. Então, é o preço que era pago para a libertação de um escravo de guerra. Ou seja, para tornar alguém que era escravizado livre. E esse termo, redenção, também foi utilizado em outras passagens bíblicas. E o autor mostra todos os casos, e o significado é o mesmo. Se nós analisarmos, o sentido dessa palavra redenção nas vezes que ela foi utilizada em toda a Bíblia, basicamente a gente pode resumir com dar algo em troca de alguma coisa. Então, redenção, resgate, seria isso. Eu dar algo, eu fornecer algo em troca de outro. Basicamente é isso. E no ponto 1, o autor ele nos mostra algumas passagens bíblicas que utilizam esse termo redenção e apresentam o seu significado. A primeira vez que esse termo aparece na Bíblia é em Êxodo 13. E nesse sentido, no contexto de Êxodo 13, é representado como uma troca entre dois animais. Então, eu entrego o animal em resgate de outro. E um exemplo similar acontece também em Êxodo 21. Só que, com o passar do tempo, essa expressão de redenção ou resgate, ela passou a ter uma ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando livre. De novo, esse termo passou a ser muito parecido com o que eu comentei que Paulo quis dizer na carta dele. E associando esse termo de resgate, também por muito tempo foi associada à questão de livramento. Então, o resgate, redenção, também tinha esse significado de livramento. E em Isaías 43:3, temos um exemplo onde essa palavra é utilizada nesse sentido. Então, vamos abrir juntos Isaías 43, verso 3, e vamos ler esse trecho. Diz o seguinte: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Nesse texto, essa palavra resgate, redenção, é no sentido de troca também. Deus estava mostrando, através desse texto, que ele estava entregando essas nações ao rei Ciro, na época, em troca de que Judá não fosse levado ao cativeiro naquele momento. Então Deus apresentou essas nações ao rei Ciro para que Judá fosse poupado, em troca de Judá. E com base nisso, o autor faz uma correlação agora no ponto 2. Então, se no ponto 1 nos foi apresentado qual que é uma relação contextual dessa palavra redenção, no ponto 2, o autor ele já vai nos apresentar um significado bíblico para essa palavra, para essa expressão. Então, biblicamente falando, teologicamente falando, o que seria redenção? E nesse caso, o autor nos apresenta a seguinte expressão, o significado. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e vida eterna.
é o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Então, o autor apresenta esse significado no sentido teológico de redenção. Então, uma pausa para a gente conseguir fazer os dois paralelos, né? Redenção no sentido de resgate, no sentido de troca. Eu ofereço alguma coisa em troca de outra. Então, redenção tem esse significado. Teologicamente falando, redenção não é apenas uma troca. Ela vai muito mais fundo no sentido da compra dos escravos e deixá-los livres. Como o autor colocou, é a salvação, o livramento do pecado, a perdão desses pecados, justificação, santificação e vida eterna com Deus. Então, redenção, no sentido teológico da palavra, é uma expressão muito mais forte, muito mais importante. E a gente precisa ter a noção da importância dessa palavra para o ponto 3, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é justamente nesse sentido que a gente também identifica o que Paulo escreve em Romanos 6, de 16 a 22, que também é um dos textos base que o autor colocou na revista, embora a gente não leia aqui, é dito exatamente sobre essa libertação dessa escravidão do pecado e uma nova vida com Deus. E é essa liberdade, uma liberdade completa de tudo aquilo que nos prende, do pecado que nos prende, que Paulo escreve aos Gálatas, em Gálatas 5, verso 1. Vamos ler junto? Gálatas, capítulo 5, verso 1. E diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo nos libertou para que não voltássemos a ser escravos. É o sentido que Paulo quis colocar naquela primeira palavra em Romanos. O preço foi pago a nós para que deixássemos de ser escravos do pecado. E é para essa liberdade que o autor começa o ponto 3. Cristo é o nosso Redentor. E dentre tantos títulos que Jesus Cristo tem, o de Redentor é um dos mais preciosos, é um dos mais importantes que a gente precisa ressaltar. Nós não conseguimos nos libertar da escravidão do pecado, independente do dinheiro ou dos recursos que eu possa ter. Eu não consigo me libertar da escravidão do pecado, independente daquilo que eu faça. Cristo é o valor pela nossa libertação. Cristo é o valor do resgate, é a nossa redenção. Cristo ofereceu a si mesmo como preço para nos libertar. E uma vez libertos por Cristo e com Cristo, nos tornamos participantes da sua natureza, de ser filho de Deus. E isso está em João capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Vamos juntos lá? João capítulo 1, versos 12 e 13. E diz o seguinte, a palavra de Deus, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A partir desse momento, quando entendemos a redenção que Cristo nos fornece e quando aceitamos essa redenção, quando aceitamos ser libertos do jugo do pecado, da escravidão do pecado, nós nos tornamos filhos de Deus. Não por qualquer outra coisa no mundo, mas por Deus nos tornamos filhos dele. O autor diz que através dessa redenção em Cristo, passamos até a natureza de Cristo e deixamos a nossa antiga natureza de Adão para trás. E uma vez que a gente deixa a natureza de Adão, nós temos uma nova vida em Cristo. E isso é o que Paulo também descreve em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 20 ao 22. E em relação a isso, a essa nova natureza, a essa libertação da antiga natureza que veio de Adão e uma nova natureza vinda de Cristo, o autor comenta o seguinte: Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. E essas duas últimas nós receberemos no tempo apropriado.
Isso tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai. Através da redenção em Cristo, nós fomos libertos do jugo do pecado e passamos a nos reconciliar novamente com Deus. Passamos a ser chamados de filhos de Deus. E para finalizar, o autor coloca no final da lição alguns pontos para que a gente reflita. E ele aponta que a redenção, ou o resgate, é a essência da salvação. E temos perdido muitas vezes, irmãos, o foco da salvação. Temos menosprezado a redenção que Cristo nos proporcionou. Muitas vezes nós temos reduzido a redenção de Cristo a um simples levantar de mãos depois de um apelo no culto, ou apenas um aceito proferido sem nada mais envolvido. E nós precisamos entender que é muito mais que isso. A redenção, a libertação que Cristo traz é muito maior que isso, vai muito além. E hoje em dia, nós vemos muitos falarem de Cristo por aí. E muitos que falam sem dar o devido valor ao que realmente importa. Que Cristo nos proporcionou a redenção para que todo o nosso ser seja do Senhor, seja para o Senhor. Nós ouvimos muito hoje em dia sobre o que Cristo pode fazer, a salvação, a libertação, sim, que Ele faz. Mas nós não ouvimos tanto que, através dessa redenção de Cristo, Ele nos torna filhos de Deus e para viver para Deus. Nós vivemos para Deus a partir de agora. E isso é dito muito bem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A maior prova de amor, Deus, através de Cristo, já nos deu. Que foi a redenção, que foi o resgate de uma vez separados dele, de novo juntos. Que possamos retribuir todo o sacrifício, amor e graça de Cristo por nós, vivendo para Ele, vivendo para Deus. Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos, e tire um tempo agora, a sós, aí em casa, ou vendo depois esse vídeo com outra pessoa, com seus familiares. Tire um momento agora para orar ao Senhor agradecendo pela redenção em Cristo, agradecendo por, de novo, ter se permitido estar em contato com Deus, por ser chamado agora de filho de Deus. Agradeça a Deus e peça sabedoria do Teu Santo Espírito, para que possamos, a cada dia, sermos gratos por tudo isso. Deus abençoe, amados. Cravos em suas mãos, aquela cruz pesada, foi por mim que ele padeceu, não mais condenação, estou justificado, o seu sangue me comprou, motivo de alegria é passar por aflições, por aquele que me amou de tal maneira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A maior prova de amor ele já me deu.
se entregando por mim naquela cruz. A sua graça livrou